Olá, boa noite, bom dia, boa tarde também para quem assistir depois. Meu nome é Vanessa, eu moro em Niterói, sou espírita há 22 anos, iniciei na mocidade de um centro espírita em São Gonçalo. Ao longo dos anos me tornei evangelizadora da infância e sigo estudando sempre essa doutrina consoladora. E para iniciar não tem como não agradecer. Agradecer a Rosália pelo convite e ao Centro Espírita Discípulos de Jesus por essa oportunidade de trabalho, de estudo, enfim, iniciando esse mês em que comemoramos o mês da mulher no Brasil e no mundo, e vamos falar bastante ao longo desse mês sobre as mulheres e o espiritismo. E para iniciar nosso estudo, a leitura da página que eu escolhi para nós hoje é uma página da Meimei e se chama Alegria. E é porque me sinto muito alegre com essa oportunidade de estudar, enfim, de compartilhar com vocês o meu estudo. E então vamos lá à mensagem. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem do mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meimei. Então é com muita alegria no coração que vamos realizar a nossa prece para começarmos o nosso estudo. Amigo Jesus, sol espiritual que ilumina nossas vidas, é com gratidão, Senhor, que estamos aqui para iniciar mais um dia de estudos. Agradecemos, Mestre, por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela luz do sol. Agradecemos por nossa família, nossos amigos. E agradecemos pela oportunidade abençoada do estudo, do conhecimento da doutrina espírita, que tanto nos acalenta, nos aquieta o coração. Obrigada, Mestre, por esta oportunidade abençoada de trabalho, que possamos ser envolvidos em fluidos de amor, fluidos de serenidade. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores que estão sempre ao nosso lado, de forma abnegada, dedicada a nós. Obrigada ao Pai de amor infinito, nosso Pai misericordioso. Nos auxilia, nos envolva em Tua paz, Mestre, para que possamos realizar um bom estudo. Fique em nossos corações, hoje e sempre. A prece lida da Meimei foi do livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, escrita por espíritos diversos. Então vamos iniciar nosso estudo sobre o tema As Irmãs Fox e o Espiritualismo Moderno.
Mas logo de início eu vou fazer uma indicação, porque o nosso tempo aqui não permite que possamos aprofundar o tema, porque é uma história com muitos detalhes, fatos históricos muito importantes e a gente não tem como detalhar de forma esmiuçada demais. Então eu vou indicar os vídeos feitos pelo Gabriel Marins no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Ele tem um programa dentro do canal que se chama Se Liga Espírito. É um programa dedicado ao público jovem, mas ele, nos 3 vídeos, ele esmiuça, ele traz fontes históricas confiáveis, cita importantes cientistas que participaram de todo o processo das Irmãs Fox. Então são vídeos muito importantes para quem quer se aprofundar nesse tema. Tá? Então fica a dica aí dos 3 vídeos do Gabriel Marins sobre as Irmãs Fox. Vou pegar minha cola aqui para que não tenha erro, para que eu não me perca. Enfim, então vamos iniciar pelo contexto histórico e social vivido pela família Fox ali na década de 40 do século XIX. Então era uma família que veio do Canadá, foi do Canadá aos Estados Unidos e era uma família cristã protestante do segmento metodista e eles foram morar num vilarejo chamado Hydesville, um lugar muito simples. E a casa escolhida pela família já havia fama de mal-assombrada. Era uma casa que já tinha conhecimento ali dos moradores da região, como uma casa estranha. E logo de início a família não percebeu nada, mas com o passar do tempo, as irmãs, porque eram pai e mãe, e 2 irmãs, a Margaret e a Catherine, a gente vai chamá-las de Meg e Kate para chamar de forma carinhosa como elas eram chamadas. E a Kate, de 11 anos, bem pequena, e a Meg, de 14. Então, no mês de março de 1848, aí estamos completando, deixa eu ver aqui na minha cola, 173 anos agora, no mês de março, desses fenômenos iniciais com as irmãs. E logo no início de março, elas começaram a ouvir pancadas que vinham de vários lugares da casa, teto, parede, porta, enfim. Mas no dia 31 de março, a pequenininha de 11 anos, arretada, resolveu perguntar e enfrentar a força oculta. E, segundo os relatos históricos, ela chamou a força de Pé Rachado. Senhor Pé Rachado, você é capaz de imitar os meus sonhos ou de corresponder às minhas batidas? E ela começou a bater palma e bater e, para surpresa de todos, ela obteve a resposta. Então, já começou ali um processo, opa, tem algo aí de inteligente por trás dessas batidas. Tem uma causa inteligente aí nesses fenômenos. E a vizinhança foi chamada. Elas até pediram, segundo relatos, elas pediram permissão ao espírito, que já tinha o nome, era Charles, para que vizinhos pudessem participar do diálogo. E foi assim permitido, e aí uma galera se reunia para participar desse bate-papo e dessa experiência que as irmãs estavam vivenciando. Bom, se descobriu ao longo do tempo novos métodos de diálogo. Uma batida para sim, 2 batidas para não, correspondência de batidas com letras do alfabeto, enfim. A partir de então, foi se aprofundando sobre a história desse Charles, que era um mascate, que havia um mascate, um vendedor ambulante, é uma profissão muito comum na região estadunidense, em várias outras regiões, ali no século XIX. Bom, a partir desse conhecimento, foram buscar provas da existência do Charles. Não encontraram nenhum documento com esse nome, mas alguns investigadores que foram cavar o local onde supostamente estava enterrado o corpo do Charles, acharam, nesse período inicial, ainda no final da década de 40, acharam pedaços de ossos, restos de cabelo, foi levado à investigação e se comprovou que eram ossos humanos. Porém, isso ainda não foi uma prova muito contundente, uma prova material contundente ali dos fenômenos.
A prova mesmo, o esqueleto encontrado, foi apenas em 1904, após o desencarne já das mulheres, das irmãs Fox, bem depois. E meninos, crianças que estavam brincando onde era a adega da casa, acabaram descobrindo um esqueleto na parede. E junto ao esqueleto se encontrou materiais, objetos pertencentes, muito característicos aos pertencentes aos mascates. Inclusive uma mala, uma lata em formato assim, meio de mala, se encontra hoje lá na instituição espiritualista dos Estados Unidos, a Lily Dale, e é uma prova material de todo esse fenômeno que viveu, né, que as irmãs vivenciaram ao longo aí da segunda década do 19. Bom, mas voltando lá para o início, que eu já dei spoiler do final da história, voltando aí ao início, os pais da Kate, embora tenham se comprovado, e cientistas, jornalistas, investigadores comprovassem ali naquele momento em Hydesville a veracidade do que acontecia, eles tinham muito medo, porque elas eram muito crianças. E a Meg, adolescente, mas ainda criança, 14 anos, para ter uma responsabilidade tão grande de ficarem famosas na sua região, enfim, naquele início, que depois a fama chegou ao outro lado do oceano. E os pais resolveram dar um tempo e separar as meninas. Bom, vamos ver se isso acaba, vamos separar. Até porque não era algo fácil para eles. Eles eram cristãos protestantes. Essa questão da espiritualidade ligada ao ocultismo, muito medo. E então não era algo simples de aceitar. Então a Kate foi morar com a Lia, a irmã mais velha, e a Meg foi morar com o irmão mais velho também. Bom, mas não teve jeito, elas continuaram sendo medianeiras, sendo canal de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. A Lia também se descobriu médium, se juntou ao trio, aí se formou o trio das irmãs Fox. E elas foram convidadas a participarem de apresentações. Ficaram cada vez mais famosas na região, a fama foi crescendo cada vez mais e elas foram convidadas por jornalistas, investigadores e, claro, pessoas interessadas em ganhar dinheiro com toda essa situação. E elas começaram as apresentações um ano e pouco depois do início dos fenômenos em Hydesville. Se apresentaram num grande teatro da região, Corinthia Hall, e as apresentações eram pagas. E a plateia participava investigando, eram convidados a subir ao palco para investigar. As meninas foram submetidas a vários tipos de investigação, foram constrangidas, inclusive, por homens, sobretudo, que eram os cientistas notáveis da época, que tinham, né, a condição de investigar a veracidade daquilo. E, inclusive, algumas mulheres foram chamadas para investigar o corpo das meninas. Então, em determinadas apresentações, elas ficavam nuas para que mulheres investigassem para ver se não tinha nada ali por baixo das roupas que pudesse causar ali esses fenômenos. Mas, durante muito tempo, elas realizaram essas apresentações. Mexendo com a curiosidade, com o sobrenatural, enfim, e sempre teatros lotados para observar as irmãs. Até que em um determinado momento, a Meg, a mais velha, se apaixonou e casou. E o marido era fervorosamente puritano e convenceu aos poucos a Meg a se afastar das apresentações, dos fenômenos mediúnicos. E assim a Meg fez. Foi viver com a família do marido e se afastou completamente dos fenômenos. Mas a Kate, a menor, continuou. A Kate deu continuidade aos fenômenos, às apresentações, até que ela foi, em 1871, aí já bastante tempo depois, ela foi à Europa, atravessou o oceano para se encontrar com William Crookes, que era um grande químico, muito conhecido na época, muito respeitado e um grande pesquisador da espiritualidade. E também nesse período, nesse mesmo encontro, ela conheceu um grande médium, muito famoso já na Europa, o Daniel Douglas Home. E
ambos ali, estudando e analisando as comunicações dadas pela Kate, comprovaram a veracidade dos fenômenos ali vivenciados por ela. Bom, deixa eu olhar minha cola aqui novamente, ver se eu não me perdi e se eu não estou esquecendo algo. Bom, a importância, nesse caso aqui, antes de chegar ao final da história delas, é a gente falar um pouquinho sobre o espiritualismo moderno, que foi iniciado, tem o seu marco inicial em março de 1848, com as comunicações de Hydesville. Então, se estrutura aí, não de forma centralizada, sistemática, como foi feito 9 anos depois no Espiritismo, mas se estrutura aí o espiritualismo moderno, que envolvia religiosidade e ciência. Eles queriam provar, se opondo ao materialismo muito forte no período, mas eles queriam provar a sobrevivência da alma e a comunicabilidade, a possibilidade da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, o espiritualismo moderno não foi um movimento centralizado, organizado, definido de forma sistemática, mas foi o início. Foi o início, não os primeiros fenômenos mediúnicos, que isso existe desde que o ser humano é ser humano, mas foi um pontapé inicial ali no século XVIII para unir os fenômenos mediúnicos à ciência. Então, o espiritualismo moderno foi de extrema importância como base para o que depois viria a ser a codificação espírita. Então a gente precisa dar todos os créditos, toda a importância a esse movimento da metade aí do século XIX. Bom, uma das diferenças principais entre o espiritualismo moderno e o espiritismo posterior é a crença na reencarnação. Que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Para os espiritualistas modernos, era muito controverso esse tema. Não era fechado, não era consenso geral. A grande maioria não acreditava nesse processo reencarnatório. Tá? Já o espiritismo, 9 anos depois, codificado por Allan Kardec, aí sim foi uma doutrina codificada por Allan Kardec, baseada em métodos muito racionais, método kardeciano de pesquisa, baseado na ciência, baseado na investigação, um homem iluminista como Kardec ali, que tinha como missão organizar uma doutrina baseada na razão e na ciência. E isso foi feito com a doutrina espírita. Mas o que a gente percebe muitas vezes em pessoas que querem prejudicar ou duvidar da veracidade do espiritismo vão fazer críticas às irmãs Fox. Porque, infelizmente, mais ao final de suas vidas, naquela encarnação, elas se envolveram em histórias muito tristes, muito complicadas. Dependência de álcool, brigas familiares, a Kate perdeu guarda dos filhos, chegou a ser presa, tiveram um desencarne muito triste, sozinhas, despejadas de suas casas. A Meg chegou a escrever uma carta para um jornal declarando que o espiritismo era fraude, que elas provocavam os barulhos. E um ano depois, a própria Kate se retratou, divulgou que ela estava enganada, que ela fez isso em troca de dinheiro, estava precisando de muito dinheiro no período e acabou aceitando esse dinheiro para falar contra o espiritismo, mas aí elas já tinham perdido descrédito, já tinham perdido crédito, já estavam desacreditadas. Então foi um fim de encarnação muito triste para as irmãs, mas a gente precisa levar em consideração os pontos positivos, valorizar a importância delas,
para o surgimento do espiritualismo moderno e para o espiritismo. No livro Eusápia, a Feiticeira, de Paliano Júnior, tem uma mensagem logo no início do Batuíra. E ele diz o seguinte: muitos são os que tentam minimizar os efeitos das ações empreendedoras e corajosas, lançando-lhes acerbas críticas, colocando-lhes epítetos, ridicularizando-as. Então, já percebi em alguns momentos pessoas tratando as irmãs Fox dessa forma, ridicularizando, minimizando os efeitos, não compreendendo-as como empreendedoras e corajosas que foram. A gente precisa lembrar, eram mulheres, meninas, no século XIX, que dedicaram grande parte da vida a provar a veracidade dos fenômenos, se submetendo a investigações, a humilhações, muitas das vezes praticadas por homens, cientistas, homens da razão. Então a gente precisa valorizar o benefício trazidos por essas meninas mulheres à formação do espiritualismo moderno, sem julgar. Por quê? Muitos vão dizer, elas se equivocaram ao cobrar por suas apresentações mediúnicas, por apresentar as manifestações mediúnicas mediante dinheiro. Mas nós aprendemos sobre isso apenas com a codificação espírita. Durante o momento em que as irmãs iniciaram esse processo de apresentação, não havia uma doutrina que nos ensinasse a mediunidade utilizada por um determinado fim útil e bom, de ajuda, de apoio. Inclusive, era uma prática comum na comunidade. Ministros, pastores recebiam de suas congregações para realizarem cultos, palestras, atividades religiosas. Era algo comum naquele contexto social e histórico. Então a gente não pode atribuir algo que nós aprendemos depois e apontá-lo como um erro cometido por elas. Nós entendemos hoje como um erro, mas porque nós temos a doutrina que nos ensinou a mediunidade com Jesus. Embora fossem cristãs, as meninas não utilizavam a mediunidade sob a moral evangélica. Não havia ainda essa estrutura doutrinária para isso. Então, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, isso nos foi ensinado posteriormente, com a codificação espírita. Então, não julguemos as irmãs por algo que naquele momento elas não podiam oferecer. Vamos pensar em como elas foram submetidas a uma série de situações constrangedoras para levar à frente o propósito de provar a veracidade dos fenômenos. Deixa eu ver se eu me perdi aqui na minha cola. As irmãs Fox, nós precisamos ver o lado positivo do que elas deixaram para nós. Abriram caminho para o espiritualismo moderno e para o espiritismo. A relação entre espiritualidade e ciência, razão, elas foram as portadoras dessa boa nova espiritual. Então, vejamos, sigamos a mensagem do Batuíra, vejamos o lado positivo do que elas contribuíram, do que elas nos ensinaram. E, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Com relação à mulher, a escolha das meninas para serem portadoras desses fenômenos, vou fazer uma relação com uma passagem do Evangelho e que a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, faz uma análise muito bonita
do diálogo de Jesus com a mulher da Samaria, mulher do poço de Jacó. E Amélia Rodrigues nos diz que Jesus estava indo com alguns apóstolos de Jerusalém a Galileia. E eles poderiam passar por um caminho muito simples. Mas Jesus opta por um caminho muito penoso, mais distante. E ele opta por passar por Samaria, chegar a Samaria antes de chegar a Galileia. E ao chegar à cidade, à região, ele encontra essa mulher, a mulher de Samaria, a Fotina, e estabelece um diálogo. E Amélia nos diz, aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora do seu aviso a Siquém, aquela região. Ela, considerada pecadora, porque não era casada, já havia tido alguns maridos, no momento não era casada, considerada pecadora entre os seus próprios pares, entre os samaritanos, também considerada inferior pelos judeus de Jerusalém, porque era uma samaritana, uma mulher. Então Jesus escolhe essa mulher para ser a portadora da boa nova naquela região. E, fazendo um paralelo com as irmãs Fox, a espiritualidade, o grupo espiritual que estava ali imbuído, que tinha ali o objetivo de organizar o espiritualismo, o espiritismo na Terra, a espiritualidade escolhera as irmãs Fox para serem as portadoras da boa nova espiritual. Não que fossem, novamente, acho que eu já falei isso, eu já me perdi, mas não que fossem os primeiros fenômenos mediúnicos, claro que não, mas foi um momento ali em que a espiritualidade uniu ciência, fez unir espiritualidade e ciência, espiritualidade e razão, longe das ideias supersticiosas, de ocultismo, sobrenatural, mas utilizando a razão. Então, a espiritualidade, ela utilizou as meninas, mulheres, no século XIX, num período ainda tão machista, embora se perpetue até hoje, mas um período mais complicado historicamente, elas foram ali as portadoras, a porta de entrada para esse movimento que daria origem depois ao espiritismo. Então nós temos que ser muito gratos às irmãs Fox e a todo o processo que elas vivenciaram, a toda a dedicação que elas tiveram, com alguns equívocos, mas sem julgamentos. Equívocos porque já temos a doutrina para nos ajudar. Sem julgamentos. Nós devemos gratidão a essas meninas. E, para concluir, já estou chegando ao meu tempo final aqui, já está concluindo o meu tempo, do livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, tem um capítulo dedicado à nova revelação, o Espiritismo e a Ciência. E ele vai relatar um pouco sobre o espiritualismo moderno, e nessa parte aqui não faz referência às meninas. Eu não conheço todas as obras do Leon, nunca li a fundo todas elas, mas nesse trecho aqui, nesse capítulo, elas não são citadas. Leon Denis escreveu essa obra no início do 1901, 1900, ou no final do 19, enfim. Ele cita alguns cientistas, mas ele não fala diretamente sobre elas, mas fala... E aí a gente pode pensar em várias hipóteses para isso. O descrédito, o fato da Meg ter voltado atrás e dito que era tudo uma fraude, mas enfim, ele valoriza o espiritualismo moderno como importante passo inicial para o espiritismo, mas não fala sobre as irmãs, não valoriza o trabalho delas, pelo menos nesse capítulo aqui do livro. Bom, nesse livro aqui como um todo. Então, ele diz, né, a ciência veio a ser soberana mestra, a diretora do movimento intelectual, fatigada das especulações metafísicas e dos dogmas religiosos, a humanidade reclamava provas palpáveis, sólidas, bases em que pudessem repousar as suas convicções.
apegava-se ao estudo experimental, à observação dos fatos como a uma tábua de salvação. Daí o grande crédito dos homens de ciência, no momento em que atravessamos. Por isso é que a revelação tomou um caráter científico. Foi por meio de fatos materiais que se atraiu a atenção dos homens, tornados eles próprios materiais. Então, Leon Denis aqui vem nos falar da importância da união da ciência com a espiritualidade e da necessidade do plano espiritual em utilizar os fenômenos físicos para que se chamasse a atenção para uma vida espiritual, tá? Mas vamos acrescentar aqui a essa importância as irmãs Fox. E, para concluirmos, eu acho que eu já passei o meu tempo, só aqui para concluirmos, nunca demais lembrar sobre a importância do conhecimento, a importância da investigação e do estudo. Aqui, voltando ao livro sobre a Esápia, a feiticeira, do Palhano, o conhecimento acenderá nos espíritos a luz da razão, a fim de que as sombras da ignorância, do personalismo e do orgulho cedam espaço à sabedoria. Então, com essas palavras finais do Batuíra, que nós possamos cada vez mais nos livrarmos da ignorância, do personalismo, que nos levam a feitos tão deletérios. Então, vamos valorizar o positivo. Voltando para as irmãs, vamos valorizar o bem que ela fez, que elas fizeram à humanidade. Então, que possamos todos ficar em paz, com a bênção de Deus. Muita paz a todos, um beijo grande no coração de vocês.